Eu vou entrar aqui na dúvida que o Carlos Alberto deixou. Ele pergunta o seguinte: até onde a PNL pode ajudar alguém que, apesar de sentir sofrimento, não tem uma consciência real da causa desse sentimento? Como ajudar alguém que não conhece o que sente? Muito bem. Bom, vai depender do que é isso que ele sente. Em alguns casos, a gente faz regressão. As pessoas acham que regressão é hipnose, ela é mais PNL do que hipnose. Tanto que é possível fazer regressão sem necessariamente colocar a pessoa em transe. Então, a PNL tem o instrumento da regressão que nos permite voltar ao início, a quando você sentiu aquilo. Mas na maioria das vezes não precisa, Carlos Alberto. O que eu falo, aliás, o cliente ele vem até a gente dizendo, quando te procura por você ser hipnoterapeuta, o cliente vem com essa questão. Eu quero saber por que eu sinto isso. Eu quero saber de onde eu sinto isso, de onde vem esse meu sentimento. E eu sempre pergunto, você quer saber por quê ou você quer solucionar? Porque para solucionar, a gente não precisa saber a origem. Eu falo muito que eu preciso blindar você para que outros gatilhos não façam com que você se sinta daquela forma. Mas precisar ir na origem, normalmente não precisa. E nem convém. Porque a regressão, eu posso chegar naquele ponto, naquela ocorrência e que gerou em você uma dor emocional que se transformou num trauma e que você carrega até hoje, atrapalhando em vários aspectos da sua vida. Só, meu amor, que são dois aspectos a considerar quando a gente volta na origem de uma questão, de uma dor emocional. Primeiro, a gente nunca vai saber se as suas memórias são verdadeiras ou não. Então, essa é a primeira questão. A gente trata como se verdadeiras fossem, mas na realidade pode ser que o seu inconsciente esteja criando memórias falsas. A princípio, isso não é algo necessariamente com que se preocupar, não, porque se o seu inconsciente está te conduzindo a algo e se tratar aquilo vai fazer melhorar, pouco importa se é falso ou verdadeiro. Tá valendo, né? Mas, bom, se pode ser falso, para que voltar? E a segunda questão é que a gente pode voltar, a gente pode fazer a regressão e voltar naquela questão, mas a gente também pode descobrir outras questões que estavam adormecidas e que podem aflorar. Eu nunca sei o que o seu inconsciente vai me trazer numa regressão. Seja verdade ou seja uma memória falseada. Então a gente pode tratar uma questão que te traz uma angústia muito grande, chegar lá atrás, descobrir a causa disso, mas acordar outras dores que estavam adormecidas. E aí o seu tratamento que ia ficar em 4 sessões vira 8, vira 10, vira 15. E aí? Eu não posso permitir que você saia do consultório pior do que você entrou. Então eu tratei aquilo que você me trouxe, mas a gente descobriu outras coisas. Você vai ter que se tratar, seu tratamento vai ficar mais caro. Por algo que nem tinha necessidade da gente mexer. Eu falo com meus pacientes que eu olho para frente e não para trás.
porque eu gosto muito de realizar uma leitura corporal da pessoa. As suas características físicas me falam muito sobre você. Então, se eu olho para você e identifico que você é alguém que tem tendência a ter angústias recorrentes, não adianta eu voltar lá atrás, não. Porque eu posso até achar a primeira vez, mas no decorrer da sua vida teve trocentos momentos que te geraram angústia e daqui para frente haverão outros. Então, para que eu preciso ir na origem? Eu preciso é te blindar, entende? Eu preciso é blindar você e não buscar a origem. Então, ao invés de fazer a regressão para que você conheça a origem daquilo que você sente, eu consigo criar em você, passar a você exercícios que vão fazer com que você não sinta mais essa dor, nem pelo que passou e nem com gatilhos futuros que a gente não sabe quando e como vão acontecer. Consegue entender? Não sei se eu estou sendo clara. Qualquer coisa você escreve aí. Mas essa pergunta sua tem um outro aspecto, né? Tanto ir na origem, eu não sei por que eu sinto assim, como realmente não saber, que é uma outra questão que eu enfrento muito. A pessoa chega no consultório dizendo que sente algo, não sabe dar nome àquilo, e quando dá nome errado. Então, por exemplo, se você chega para mim e fala, Adriana, um exemplo que chegou para mim, muito interessante. Chegou um rapaz para mim dizendo que tinha claustrofobia. Sempre que ele estava em determinadas situações, ele suava, ele passava mal, ele sofria. E aí eu fui puxando da boca dele, porque o terapeuta tem que ter esse feeling de traduzir o que você diz, porque realmente você não tem que saber o que você sente. Quem tem que saber é o médico. Você relata o que você sente, como você sente, e o médico que vai dar o diagnóstico, o psicólogo vai dar o diagnóstico. Nós, da terapia holística, a gente não faz diagnóstico. Então, não importa o que você sente, me importa mais como você sente. É claro que muitas vezes o paciente já chega para mim e diz, Adriana, eu trato de depressão, mas os remédios não estou dando muito certo com remédio e tal. Às vezes o paciente já vem com o diagnóstico fechado e eu instigo, não me importa que você tenha depressão, me importa como essa depressão age no seu organismo. E aí na anamnese, que é a primeira consulta, onde eu vou tentar compreender como a sua mente funciona e como ela trabalha essa dor que ela reclama, eu vou perceber, por exemplo, no meu caso, a minha depressão não me deixa triste, ela me adoece. Eu passo mal, eu tenho dores, etc. Tem gente que fica triste, tem gente que apenas se retrai. Então, cada pessoa vai reagir de um jeito à depressão. Então, de que me importa saber se é depressão? Se eu não posso te medicar para ela e se o que eu posso fazer é lidar com as formas como o seu organismo reage a ela. Então, o que eu vou te dizer? Levanta esse ombro. Porque normalmente quem tem depressão anda curvado e tal. Levanta esse ombro, olha para frente. Então, a gente cuida da postura e passo exercícios, aplico exercícios sobre como lidar com as dores emocionais decorrentes disso que o médico deu o diagnóstico de depressão. Mas na maioria das vezes a pessoa não vem com o diagnóstico fechado. Esse rapaz, ele chegou até mim reclamando de claustrofobia. E ele não tinha nada além de ansiedade.
Então eu vou puxando da boca da pessoa, percebendo como que ele sente, que horas que você sente isso, quando você sente isso, o que que acontece. Tenta lembrar o que que acontece imediatamente antes de você sentir isso. E eu vou escarafunchando. Tanto que a anamnese, a primeira consulta, costuma demorar 1 hora, 1 hora e meia. E as consultas, mesmo o tratamento, raramente passa de 40, 50 minutos. Tem sessão que dura só 20 minutos. Mas a anamnese eu tenho que escarafunchar tanto, eu tenho que tirar tanta informação de você, justamente porque você não sabe o que você sente e o que é mais importante para mim, você não costuma reparar como você sente. Então vou te dar um exemplo, assim, basicão. Tem um exercício que chama spin, que é exatamente fazer com que a pessoa explique, compreenda, perceba como ela se sente. Então, Adriana, eu tô com um aperto no peito. Isso tem sido recorrente. Sinto um aperto no peito, sabe? Parece que tem uma mão aqui me apertando aqui, ó, bem no meio do peito. Isso normalmente é angústia. Mas eu não vou falar que é angústia. Eu não sou profissional para dar diagnósticos. E aí quando aperta, qual que é a sensação? Aí é uma sensação de calor, sabe? Começa a queimar o peito e me dá um trem ruim no corpo, eu começo a arrepiar as costas. Ok. É uma mão que ela diz que era e aí a gente usa também tudo que o cliente fala. Então, o que que ela me falou? Uma mão, como se fosse uma mão apertando aqui e queimando. E o que que eu digo para ela? Joga gelo. Oi, Adriana, como assim? É isso mesmo. Fecha os olhos, imagina isso que está queimando e faz de conta que você está bebendo água gelada, faz de conta que você está mastigando gelo e engole. E o inconsciente entra nessa brincadeira. Adriana, mas essa mão, imagina que tem uma mão realmente apertando ali no seu peito. Manda essa mão abrir agora. E visualiza essa mão abrindo. E aquilo passa. Bom, então eu já ensinei a pessoa como sair daquele mal-estar. Agora, eu preciso blindá-la para que isso não aconteça novamente. Então é por isso que a hipnoterapia não é uma sessão só. Com uma sessão só eu tiro o seu incômodo, mas eu preciso impedir que ele volte a acontecer. E aí, todas as demais sessões do tratamento, conforme o caso, então, por exemplo, se for só essa dor no peito da pessoa, eu faço sempre 3 sessões, no mínimo. Então eu dou esse exercício para ela não mais sentir e eu trato aquelas questões que na anamnese, na primeira consulta, eu vi que eram situações que eram gatilhos para aquilo. Então, nas 2 outras sessões em que a gente combina, eu ensino ela a como lidar com situações que podem representar aquilo que faz com que ela se sinta daquela forma. E por fim, eu faço o teste. Então, tratar com PNL potencializada pela hipnose, com uma sessão a gente resolve momentaneamente o problema. Para tratar, eu preciso, além de impedir que você sinta aquilo, além de dar fim ao sintoma, eu preciso blindar você para que aquilo não aconteça novamente. O que você está perguntando aqui, Carlos Alberto? Já entendi como funciona a PNL. Ótimo. Aí você está perguntando, a PNL age de forma a corrigir os aspectos que não estão bem com o indivíduo, sem vasculhar as raízes. É como mudar um disco na forma de encarar e lidar com o presente e o futuro. Normalmente sim, mas como eu falei, há casos em que a gente precisa retornar.
Então, por exemplo, se uma pessoa não consegue, casos clássicos, vamos pegar não é o que chega todo dia, mas chega com certa regularidade. Ela tem problemas na cama e ela sabe que ela foi abusada por fulano. Por que eu preciso fazer a regressão? Eu posso tratá-la e fazer a regressão e fazer com que a pessoa sofra tudo aquilo novamente. Então, eu não preciso ir na origem. Ela já sabe que aquilo que ela sente é porque ela revive aquela história. Então, eu ensino ela a ressignificar aquilo tudo e eu não preciso voltar lá atrás para fazer isso. Mas, por exemplo, ela foi estuprada pelo pai. E aí ela olha pelo pai, tenta perdoá-lo e não consegue. Tenta perdoá-lo e não consegue. Apesar de que ele nunca mais fez nada com ela, hoje ele é um velhinho e ela quer perdoá-lo, etc, etc, etc. Ou pelo menos ela não quer se sentir mal quando o vê. Nesses casos eu costumo fazer a regressão. Então é raro, mas acontece. Porque aí eu preciso conversar com aquela criança. Entende? Aí eu preciso voltar lá na origem para que ela veja de lá que ela cresceu, que ela está bem resolvida, que ela não precisa se apegar naquilo, etc, etc, etc. Então, se não der certo, não der certo tratando a pessoa do presente para o futuro, aí sim a gente faz a regressão e volta na origem. Mas é muito raro precisar disso. É muito raro. Agora mesmo acabei de tratar virtualmente uma moça que foi abusada e ela tem convivência com a pessoa que abusou e ela invariavelmente ela passa muito mal. E ela desenvolveu dores físicas, inclusive, por conta disso, que ela não sabia que era por causa disso. A gente descobre nessa primeira consulta que eu faço e hoje ela já olha pra, então você vê, ela tem 20 e poucos anos, há praticamente 10 anos ela olha para a pessoa e ela passa mal de medo da pessoa. Hoje ela olha para a pessoa e ela sente desprezo. E a gente não precisou fazer regressão. Não precisei ir lá atrás, correndo o risco de trazer coisas que não teriam, né? Coisas que poderiam estar adormecidas. Ok, combinado, é mais ou menos assim, a grosso modo falando, né? Que funciona a PNL. Todas as técnicas de tratamento com hipnoterapia são técnicas de PNL. A hipnose apenas potencializa o tratamento. O Carlos Alberto está aqui perguntando, mesmo as falsas memórias consegue tratar? Sim, conseguimos sim, viu? Mesmo sendo falsas memórias, a gente consegue embarcar ali com o seu inconsciente, trabalhar aquilo, consegue sim. Opa, não saia sem deixar seu like nesse vídeo, confirme se você já está inscrito no canal e se ativou as notificações. Curta minha página no Facebook, facebook.com/AdriFernandesBH e me adicione no Instagram, @AdriFernandesBH. Obrigada!